Oi, leitores! Hoje eu vim falar um pouco sobre algumas curiosidades de Harry Potter, da Pedra Filosofal e também da minha experiência de leitura. Mas antes da gente falar, não deixe de conferir o link na descrição do vídeo, que também vou deixar o link de compra de todos os livros de Harry Potter, se por acaso você quiser conhecer a história ou estiver lendo e querer continuar comprando os livros, vou deixar os links na descrição do vídeo. A primeira vez que eu li Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu tinha 14 anos. Eu não tive acesso a todos os livros na época, mas quando eu li esse livro pela primeira vez, eu me apaixonei pela história. A Pedra Filosofal. Aqui uma curiosidade, a autora, ela colocou aqui o Nicolas Flamel, que ele também existiu na vida real no século XIV, lá na França. Então, ela colocou aqui um pouco do Nicolas, com quem que ele tem amizade aqui e do porquê a Pedra Filosofal foi parar em Hogwarts. Então, eu achei isso muito interessante na história, porque na época eu não sabia quem era Nicolas Flamel, mas eu lembro que eu anotei o nome dele e fui procurar. Então, o que eu acho legal muito de ler essas histórias é que você aprende com elas também. Nessa minha releitura de Pedra Filosofal, eu tinha esquecido já, claro, muita coisa desde a época que eu li, mas quando eu voltei a ler esse livro, eu me encantei muito mais de quando eu tinha 14 anos, porque mais coisas eu passei a entender na história. Harry Potter foi lançado em 97 e vendeu super rápido. Quando ele foi lançado, a editora não botou muita fé, porque esse livro foi rejeitado por 12 editoras, até que o presidente da Bloomsbury pegou e deixou sua filha ler alguns capítulos. E pela filha dele ter ficado muito curiosa para continuar a história, o pai dela, por que não, se minha filha gostou? E quando ele lançou, sem botar muita fé que poderia render algum dinheiro, quando ele menos esperou, Harry Potter e a Pedra Filosofal era uma história mundialmente conhecida. Também em Pedra Filosofal, a gente consegue ver muito sobre tudo que o Harry está sentindo durante a história. Isso que eu gostei, porque a gente vai conhecendo os personagens junto com o Harry. A gente, quando chega em Hogwarts, a gente vai chegando junto com ele. Parece que você tá ali junto. Você vai acompanhando esse processo. Na hora do chapéu seletor, que é o momento assim que a gente mais espera para que casa cada personagem vai. Porque durante a viagem de trem até chegar à escola, o Harry vai conversando com o Rony, conversa com os gêmeos, vai conversando ali e ele vai tirando algumas dúvidas do que vai acontecer lá, do como que a gente é selecionado. Então é explicado para ele. E a gente também vai ficando curiosa, porque você quer saber como é que é essas casas, qual o significado delas. Outra curiosidade também que tem na Pedra Filosofal, que quando o Harry vai no zoológico com o primo dele, a cobra que ele acaba se comunicando é brasileira. Para quem não sabe, a autora, ela foi casada com um brasileiro. A filha dela, Jéssica, que é a mais velha, é a filha dela com esse brasileiro. Por isso que há algumas citações do Brasil em Pedra Filosofal. Harry Potter, ele também foi escrito muito numa cafeteria. A autora, após o término do casamento dela, ela ia muito nessa cafeteria para escrever história e cuidar da filha dela, que era um bebezinho de colo. Então era um lugar bem aconchegante para ela escrever e cuidar da criança. Em Pedra Filosofal também a gente vai percebendo o Found Family, que é uma trope literária que eu gosto muito, porque o Harry ele não recebeu o carinho do tio dele, não recebia atenção. Então ali em Hogwarts, com as poucas pessoas que ele foi conhecendo aos poucos, aquelas pessoas foram se tornando grandes amigos para ele. Dumbledore, para quem tá lendo o livro, sabe, assim, não tem como você não se apegar a ele. Dumbledore é como se fosse um pai fictício. Eu tive meu pai na vida real comigo, mas nos livros eu tive o Dumbledore. Não tem como você ler e não sentir o Dumbledore ali como uma parte paterna, uma proteção. E era isso que ele passava para o Harry. Sendo que muitas coisas que ele queria tirar dúvida, pedir uma ajuda, vinha o Dumbledore na cabeça dele. E também o Hagrid, que a gente conhece aqui, ele não ia entrar na história. Ele estava num rascunho da autora. Até que com o tempo também ela colocou ele na história. E ainda bem que ela colocou, porque o Hagrid, não só para mim, mas para muitos fãs de Harry Potter,
Ele é um personagem muito importante. Não tem como você não querer estar lá na cabana do Hagrid tomando um chá com ele. Você só não vai querer comer os biscoitinhos duros dele, mas o chá você vai estar lá junto com ele. O Hagrid é um personagem muito carismático, mas que ele é grandão, que ele é gigante, aquela aparência que pode ser um cara que vai ser bravo, mas não é. Ele é uma manteiga derretida. Falou com ele se magoa muito rápido. E ele é alguém ali que o Harry confia muito, porque o Harry vê essa inocência do Hagrid. O Hagrid passa essa inocência pra gente. Que tem adultos que também são pessoas legais, que tem uma certa inocência, que gostam de ajudar o próximo, porque o Hagrid ele não consegue ver a maldade nos outros, ele não consegue enxergar. Por isso que é fácil fazerem mal pra ele. E aqui, um dos personagens que eu acho, cara, que é chato, mais chato, é o Percy Weasley. Ele é monitor da Grifinória, é irmão do Rony, e a todo momento é aquele cara chato, metido, que ele é o bonzão, ele é o sabe-tudo, e ele quer ser superior aos irmãos. Quer ser paparicado pela mamãe a todo tempo, pelo papai a todo tempo, pelos professores. E como ele é monitor, e todo mundo já sabe que ele é monitor, mas o babacão lá tem que colocar o... É tipo um broche, que eu não recordo o nome, mas é tipo um broche que ele usa de monitor. Então ele tem que estar desfilando com aquele broche a todo momento. E a todo momento ele tem que falar, ai, porque eu sou o monitor. Então o cara chato. E ele não vai ser só chato aqui no primeiro livro, não. Ele vai continuar sendo chato muito aí pra frente. É um dos personagens que, nossa, você não quer ver ele. Ele aparece e você fala, não, lá vem aquele cara chato. Outro personagem aqui, que de começo eu achei super chata também, foi a Hermione. A Hermione é uma sabe-tudo também. Só que a Hermione é aquela chata que a gente entende ela, sendo que depois ela vai parando essa chatura dela de querer saber tudo. Porque a Hermione, como ela veio de uma família trouxa é as pessoas que não têm magia, que não são bruxas no universo de Harry Potter, então são chamadas de trouxas. Então ela vai entrar para um universo, para uma escola de magia, algo que ela não conviveu, não cresceu, não sabe o que é. Então ela vai querer estudar e saber tudo para se igualar aos bruxos. Então no começo ela é meio chata com isso, porque ela quer saber tudo e às vezes quando uma pessoa sabe mais do que ela se sente incomodada com isso. Mas quando ela vai fazendo amizade com o Harry, com o Rony, ela vai mudando bastante as atitudes dela ali. Então, nesse primeiro livro aqui, é aquele primeiro livro de fantasia, que você vai conhecer os personagens, o universo, como tudo funciona, né? E Harry Potter é uma série que, assim, não tem como você não querer ler um livro atrás do outro, porque cada livro vai trazer uma temática diferente. Aqui traz a Pedra Filosofal, você entende sobre a Pedra Filosofal, o que ela é, por que ela existe, o que ela faz, o porquê que o Voldemort tá atrás dela, por que ela tá tão protegida, né? E esse tema se fecha nesse livro. Só que um outro tema vai ser levado para o próximo livro. Então, assim, por isso que eu gosto de série, porque cada livro é uma aventura diferente. E você vai conhecendo novos personagens e novas histórias a cada livro. Então, espero que vocês tenham gostado de saber de algumas curiosidades. Se você tem mais curiosidades sobre Harry Potter, deixa aí nos comentários. Se você já leu os livros, me conte do que você achou. E não deixe de colocar qual que é a sua casa de Hogwarts, que isso eu imagino que é muito importante para todo mundo. E não deixe de ver nossos links na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo e até a próxima resenha.